pessoal, bem-vindos a mais um The Black Box by Lilian, o podcast de todas as coisas digitais. E hoje a gente vai falar da mente política. Hoje é o último episódio da primeira temporada do The Black Box. Eu estou muito contente porque a maioria dos podcasts tem até 10 episódios, acabam antes de completar 10 episódios. E a gente completou nesse ano 18 episódios do podcast. Então, ano que vem a gente continua, a gente volta em fevereiro com mais conteúdo. Vocês podem mandar as pautas de vocês, o que vocês têm interesse. E o assunto desse último episódio é muito especial. Estou trazendo um amigo pessoal meu, coautor, colega, agora doutor, o Felipe Novaes, e a Celi. Eles vão falar da mente política. Mas antes da gente começar a falar do assunto do podcast, eu vou pedir para vocês se apresentarem. Vamos começar pela Celi, porque ela nunca participou do podcast, e aí ela pode falar quem ela é, o que ela faz. Oi, Lilian. Oi, Felipe. Oi, quem estiver assistindo, quem vai assistir. Primeiramente, queria te agradecer, Lilian, pelo convite. Adoro trocar ideias com pessoas interessantes sobre assuntos interessantes, então é um prazer para mim estar aqui. Bom, eu sou Celi Ramos Gomes, psicóloga, sou psicóloga clínica, mas sou psicóloga social também. Estou fazendo atualmente doutorado em psicologia social e estudo negacionismo científico na pandemia da Covid no Brasil. Então, estou fazendo um estudo de caso e estudando as raízes ideológicas e a psicologia da credulidade, né, como o comportamento de credulidade influencia na adesão ao negacionismo científico, enfim. Sou uma apaixonada por psicologia, e daí nasceu essa ideia do projeto do Garagem Psi com o Felipe, porque, na verdade, agora a gente só está fazendo o que a gente já fazia antes de uma maneira mais amadora, digamos assim, e é um prazer estar aqui. Vamos rolar essa bolinha aí e ver no que dá. Vai dar bom, vai dar muito bom, porque esses assuntos são muito apaixonantes, né? E você e o Felipe, principalmente, escolhem umas capivaras para se enfiar, que é a mente política, né? O negacionismo científico na pandemia, tem nada mais fácil, né? Não? Então vamos lá, Felipe, se apresente de novo. É a terceira, já pode pedir música no Fantástico, a terceira Já tem participação do música já. podcast. Então, eu sou o Felipe Novaes, né? Sou amigo da Lilian aí e também a gente faz um monte de coisa junto. Artigo, aula e agora o podcast aí, alguns episódios. Bom, eu acabei de virar doutor. O meu tema de doutorado é psicologia evolucionista. Quer dizer, é psicologia social, mas sob a ótica da psicologia evolucionista. Eu estudo psicologia da atratividade, mas eu também vivo me metendo em outros assuntos, né, que eu estudo também academicamente, e só assunto nada polêmico, né, como a Lilian falou, e um deles é psicologia política. Então, a gente agora está com a página, né, no Instagram, garagem.pc, só para lembrar de novo. E é isso aí, quem tiver interesse nesses assuntos pode seguir nossa página e ficar ligado lá nos nossos posts. Legal, a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo e do áudio no Spotify e no YouTube o arroba do Garagem Psi, né? E todos os links para as redes sociais da Celi e do Felipe. Mas vamos começar esse assunto aí, porque a gente está num período pós-eleição, né? E a gente não acabou de passar, porque ainda estamos vivendo a ressaca da eleição presidencial, senador, deputado, né? E governador, certo? Então, eu queria perguntar, a primeira coisa é a relação entre política e psicologia. O que tem a ver uma coisa com a outra? Porque eu acho que o pessoal deve pensar que política é uma coisa da sociologia, né? É uma coisa do direito e não da psicologia. Quer começar, Sally, respondendo? Posso começar. Primeiro, eu acho que, de uma maneira geral, as pessoas, quando ouvem falar em psicologia, já associam, num primeiro momento, à clínica, né, ao estudo do comportamento de um individual, comportamento humano, no âmbito individual, para tratar algum trauma, uma pessoa que está em sofrimento psíquico, uma pessoa que tem algum transtorno de personalidade. Então, essa figura do psicólogo no consultório atendendo seria, digamos assim, o estereótipo clássico do psicólogo. Só que a psicologia é uma coisa muito, felizmente, né, muito mais ampla do que isso, e é possível estudar a psicologia sob diversas óticas. Uma coisa não exclui a outra.
Então, muitas vezes, eu acho que as pessoas não entendem muito bem o que é psicologia social. Se a gente traz algum exemplo, por exemplo, apontando diferenças intergeracionais entre a geração da internet, né, que é a chamada iGeneration, e os millennials, que seria a geração anterior, e mostra tendências mais presentes nessa geração da internet em comparação com a geração anterior, a gente está analisando tendências baseadas em amostras grandes. Por exemplo, uma determinada tendência, se a pessoa se vê naquele grupo sendo analisado e não se reconhece naquela tendência, ela leva para o âmbito pessoal. A psicologia social, ela analisa tendências grupais. E aí, a gente estendendo da psicologia social mais especificamente para a psicologia política, esse fenômeno acontece bastante também. Quando a gente faz alguma determinada análise de variáveis que se correlacionam, etc., e alguém não se reconhece naquele perfil, se sente ofendido com isso, porque associa psicologia à análise individual. E não é isso que os psicólogos sociais fazem. Eu estou falando isso, mas eu sou psicóloga clínica também e adoro atender casos individuais também. Porém, no âmbito da psicologia política, a gente analisa tendências grupais. Por exemplo, uma maior tendência à xenofobia em determinadas orientações políticas do que em outras, etc., etc. Então, eu diria que a psicologia política sai um pouquinho do senso comum, porque quando se fala em psicologia, as pessoas fazem essa associação e falam, opa, você está querendo me analisar, eu não sou assim. Só que não é uma análise de um caso específico, e sim de tendências de grupos sociais. Não sei se o Felipe quer complementar. Além desse aspecto que não é exatamente uma análise individual, né, de pessoa a pessoa, é uma coisa mais geral, né, baseada em padrões grupais que a gente pega, tem ainda uma outra coisa. A gente também não está interessado em estudar ideologia política, tipo, o conteúdo da ideologia, né? Qual é a diferença ali do conteúdo da, sei lá, da ideologia marxista para a ideologia fascista, ou sei lá, ou qualquer outra coisa. Não, a gente está querendo saber quais são as características psicológicas das pessoas que aderem a essas ideologias. Então, a gente está estudando as pessoas que aderem às ideologias, não exatamente as ideologias. Afinal de contas, a gente é psicólogo, né? A gente não é sociólogo, nem historiador. Então, a gente está pegando as variáveis individuais que fazem com que as pessoas se voltem mais para um aspecto ideológico do que outro. Então, assim, essa é a melhor forma de resumir. E é justamente essa forma que dá muito problema de entender, né? Porque a gente está acostumado a falar sobre política do ponto de vista do conteúdo. Então a gente está discutindo o tempo todo, o que é democracia, o que é, sei lá, o que é totalitarismo, etc, etc. Mas assim, mas beleza, quem são as pessoas que são mais democráticas ou quem são as pessoas que são mais simpáticas a ideologias totalitárias? É isso que a gente está estudando. Não é exatamente a diferença de conteúdo entre uma coisa e outra. Eu acho que aí agora vai entrar momento polêmico. Acho que esse episódio vai ser todo. Se a gente estava falando de hater nos bastidores, vai aparecer um monte aqui, confundindo todas essas coisas que a gente está fazendo disclaimer. Então a gente vai dizendo, tô falando disso e não daquilo. Aí a pessoa vai falar, mas por que você está falando disso? Pô, mas eu falei no episódio que eu não falei, né? Mas eu Exato. culpo isso ao pessoal lá da Revolução Francesa e tal, né? O mito do bom selvagem e não sei o que lá, e a construção social da realidade, né? Podem me odiar o quanto quiser quando eu falo isso, porque não tem como a pessoa ser uma psicóloga evolucionista. Eu não sou psicóloga, né, de formação, todo mundo sabe, né? Eu sou profissional de marketing, e aí acabei fazendo meu doutorado usando a psicologia evolucionista como pano de fundo para estudar o comportamento consumidor. Mas é algo que me apaixona desde muito cedo, eu conto essa história sempre, né? Porque com 18 anos, eu descobri um livro velho, surrado na estante de casa, chamado Macaco Nu, do Desmond Morris, né? E quando eu li esse livro, foi como se eu tirasse um véu dos meus olhos, né? E aí eu comecei a falar, nossa, meu, assim, ele explica muito de por que as coisas são como são, né? E existe uma ideia, principalmente
disciplinas humanas e nas disciplinas sociais aplicadas, né, de que tudo que acontece no mundo dos seres humanos é diferente do que acontece no mundo dos animais, o que é completamente contraditório, porque os humanos são animais. Já começa daí, né? E aí eu quero puxar um assunto aqui que aconteceu num grupo meu de WhatsApp que só tem doutor nesse grupo, né? E aí esse tipo de cegueira, ele não é só uma cegueira de pessoas que são aspas sem educação estou dizendo formação mesmo, né? O cara tem PhD, mas ele não consegue sair do jeito que ele enxerga o mundo, da visão de mundo dele. Então, o que acontece? Nesse grupo a gente estava falando sobre justamente posicionamentos de tribos políticas em redes sociais e se o algoritmo criava ou não criava bolhas, enfim, né? E aí estava se falando do papel da educação formal, do tipo, falta educação para as pessoas separarem o que é fake news e o que não é fake news. Aí eu falo assim, poxa, mas essa pessoa ela cai numa fake news total, uma fake news econômica, né? Do tipo que ela pode imprimir dinheiro ao quanto perder de vista, ela pode furar o teto de gastos, e é isso aí, meu dinheiro é uma coisa inventada, né? Não existe nada. E aí, dos negócios que a gente estava falando, não sei o que, alguém virou assim que, não, isso é um assunto moral, né? Aí eu falei assim, peraí, mas a moralidade também tem base biológica. E a pessoa assim, não, mas a moralidade é socialmente construída. Meu Deus, eu tenho um livro para você. Aí eu falei, leia esse livro, Jonathan Haidt, que ainda bem, vou colocar nos comentários aqui, ainda bem que traduziram para o português agora, A Mente Moralista, né? Então, eu queria puxar esse assunto, porque eu acho que ele precede a questão da política, né? A política, para mim, ela é uma expressão da moralidade humana, né? E aí as pessoas se agrupam, né? Lógico, esquerda e direita foi uma invenção lá da Revolução Francesa, tem uma razão, mas a gente se alinha a isso muito baseado nesses pilares das moralidades. E eu queria ver se vocês concordam nisso comigo e como que vocês podem explicar essa coisa toda aqui que eu fiz o panorama para quem está ouvindo o podcast. Então, eu vou fazer um comentário rápido, porque eu sei que esse assunto daí a Sally gosta, né? Porque fala de fundamentos morais e tal. Então, eu acho que parte do engano que acontece nesse assunto é provocado pelo que eu falei na minha última resposta. É uma confusão entre estrutura e conteúdo. Quando as pessoas dizem que a moral ela é inventada, bom, elas não estão totalmente erradas, elas não estão muito erradas quando elas dizem isso. Sei lá, se você for pegar, sei lá, os 10 mandamentos, pô, é óbvio que isso foi inventado em algum momento. Sei lá, isso serve para qualquer tipo de conjunto de normas morais. Só que as estruturas, os mecanismos psicológicos que estão por trás da moralidade, primeiro, vários deles são universais. Então, independente da gente estar falando de moral cristã ou outra coisa, tem alguns elementos muito básicos ali que vão ser comuns em vários outros sistemas. Então, a gente já começa por isso. E a outra coisa tem a ver com a estrutura que eu falei. Tem uma estrutura por trás do raciocínio moral que ele aparentemente não é uma estrutura que é aprendida ou condicionada culturalmente. Então é disso que a psicologia está falando quando a gente vai explicar o que é moral. É isso mais ainda que a psicologia evolucionista vai falar quando vai dizer que existe uma base biológica, uma base evolutiva, ou melhor, uma lógica evolutiva por trás da moralidade. Não é que a gente esteja negando que tem um elemento histórico, cultural. Não, é claro que tem. Mas tem a cultura, ela se inscreve numa base que é uma base biológica. E essa base biológica, ela tem uma história, que é a história evolutiva. Isso serve para qualquer coisa que a gente vai discutir. Não tem como você discutir alguma coisa que diz respeito aos humanos sem discutir amplamente dentro desse sistema que eu falei. A cultura se inscrevendo numa estrutura que é biológica e essa biologia tendo uma história evolutiva. Aí eu tenho que citar a fase do meu ídolo Edward Wilson, falecido, né, recentemente, que é os genes seguram a cultura numa coleira, né, numa guia, né?
Biology holds culture on a leash, né? É o termo em inglês, né? Então, é isso mesmo. Ninguém está dizendo que a Sally estava falando da questão da análise dos grupos, né? Ninguém está dizendo que é binário ou que é determinístico, assim, você vai ser xenófobo ou você vai ser xenofílico e tal. Não, a gente está dizendo que existe uma distribuição em torno de uma média e que as pessoas se dividem ao longo dessa distribuição, né? Existe, mas que existe um limite para isso. Não é totalmente maleável a moralidade, certo? Então, como você está querendo mostrar aqui, é que existe um desenvolvimento cultural, existe uma evolução social ou cultural, mas que existe uma base ali que, nos extremos, vai ser segurada, né, pela biologia. Desculpa se ele te interromper, mas... Imagina, não me interrompeu, não. Eu acho que essa separação entre biologia e cultura é um pouco artificial, porque, na verdade, biologia e cultura estão imiscuídas, né, misturadas. Quanto mais complexa a biologia, como no caso da cognição humana, né, o tamanho do nosso cérebro em relação ao nosso corpo, etc., maior a possibilidade de criar uma sofisticação cultural. Então, o ponto em que chegamos de evolução cultural está totalmente relacionado à nossa biologia, a nossa cognição, a esse aparato neurobiológico complexo que é o cérebro humano. E a cultura também estimula o desenvolvimento do cérebro, né? Evolutivamente falando, o nosso cérebro aumentou de tamanho, o córtex pré-frontal, enfim. Eu não sou neurocientista nem psicóloga evolucionista, apesar de ser muito apaixonada por ambas as áreas, mas não é minha especialidade. Mas, enfim, são coisas totalmente interligadas, então não tem essa separação, né, da natureza com a cultura. E basta a gente pensar, por exemplo, nos sonhos, né, que são uma expressão de imagens simbólicas e que acontece quando a gente está dormindo. Então, a produção do nosso cérebro, ou então crianças pequenininhas brincando, pegando uma embalagem de shampoo e fingindo que é um foguete. Enfim, está muito enraizado na nossa natureza essa capacidade de imaginar cenários alternativos, de contar histórias, de fingir que uma coisa é outra, fingir que uma embalagem de shampoo vazia é um foguete, e por aí vai. Então, acho que não tem essa separação, essa dicotomia que muitas vezes a gente vê entre cultura e natureza humana. Né? Agora, é claro que existem fatores históricos, é claro que existem diferenças interculturais, e só que quando a ênfase é muito colocada nessas diferenças interculturais, eu acho que muitas vezes o debate cai para um viés onde essa biologia e esses aspectos em comum da espécie humana são um pouco postos de lado, né? A gente não pode esquecer que, enquanto espécie, seja um japonês, um coreano, um brasileiro, um americano, a gente vai chorar se estiver triste, vai ter certas expressões que são universais de emoções humanas, enfim. Então, mas eu queria também contribuir um pouquinho com a questão que você evocou do negacionismo, quer dizer, eu já estou trazendo um pouquinho para a minha área, não foi negacionismo que você falou especificamente, mas dessa paixão, eu diria, política em pessoas com escolaridade bastante sólida, enfim, doutores, pós-doutores, e aí isso me remeteu um pouquinho, já que a gente falou um pouquinho do Jonathan Haidt, até daquele artigo clássico dele, de 2001, que depois deu origem ao livro, né, que é The Emotional Dog, né, o cão emotivo e a sua cauda racional. Quer dizer, a gente atribui um peso à racionalidade que, na verdade, é secundário, e fatores ligados aos nossos afetos, às nossas emoções, acabam sendo preponderantes para as nossas reações e interpretações, e depois a gente vai racionalizando e enquadrando em alguma história que faça sentido. Mas nós somos, acima de tudo, seres emocionais, né? Seres guiados por afetos, por estímulos que nos causam repulsa ou atração, e depois, a partir daí, a gente vai, muitas vezes, até confabulando, né? Criando histórias que caibam naquele cenário. E então, doutores, pós-doutores, mestrandos, doutorandos, estudantes de graduação, pessoas eruditas, enfim, com os mais variados níveis culturais, não estão imunes
a esse tipo de tendência, porque nós somos animais, como você falou, né? Então, acima de tudo, animais, com uma cognição sofisticada, com uma inteligência sofisticada, com culturas variáveis, tem um repertório imenso aí de diferenças culturais, mas não infinitas, né? A gente não pode voar se a gente quiser, porque a gente não tem asa. Então, tem aí um denominador comum da espécie humana e é isso, né? A consciência num plano evolutivo emergiu depois a partir de estados de inconsciência anteriores, né? Então, eu, estudando negacionismo, pude observar isso com muita clareza, porque muitas vezes é um pensamento até de senso comum achar que o negacionismo é sinônimo de ignorância, e não necessariamente, ou sinônimo de baixa escolaridade ou baixa inteligência, e não necessariamente. Muitas vezes pessoas com alta escolaridade ou com um QI acima da média, uma inteligência aguda, são capazes de serem negacionistas e até com uma argumentação mais sofisticada, podendo defender as suas ideias pré-concebidas de uma maneira até mais convincente. Então, o negacionismo está aí para todos os gostos, né? Inclusive nós três podemos eventualmente ser negacionistas quando alguma determinada pauta que toque em algum valor moral, sagrado e etc. Então, é importante que a gente saiba que nós todos estamos sujeitos a vieses. E isso não não independe de uma inteligência maior ou menor, enfim. Então, enquanto seres humanos, nós somos mesmo limitados e com muitos pontos cegos. Nossa, isso aí que você falou é fantástico. Vou até cortar isso aqui para fazer um reels, porque é ótimo contar com esse assunto, né? E aí me puxa um outro assunto. Você sabe que a gente está falando no bastidor, que eu e o Felipe, a gente é viciado em Twitter, né? E a gente vive nas tretas lá do Twitter. E essa semana, e um dos podcasts, esse podcast, ele é uma inspiração no podcast Making Sense do Sam Harris, que é o meu podcaster preferido. Eu gostaria de ser o que o Sam Harris é, porque para mim ele é um cara que tem muita humildade epistêmica, ele fala que ele está errado, e ele é muito desapaixonado em relação às crenças dele. Então ele fala que ele tem as crenças dele, mas ele traz o contraditório no podcast, ele coloca aquilo de uma forma muito desapaixonada. Então eu gosto muito do conteúdo dele. Tô falando isso porque você está falando dos vieses de pessoas de alta escolaridade e tal. E essa semana ele fez um episódiozinho de 20 minutos. Eu não sei se você conhece esse assunto, Celi, mas eu vou dar o background do que está acontecendo lá nos Estados Unidos, na comunidade cripto e na comunidade de uma teoria de moralidade chamada altruísmo efetivo, acho que é isso, né? O altruísmo eficaz, effective altruism, né? É uma questão das pessoas que são utilitaristas, sabe, do dilema do bonde, né? Então eles acham que você tem que criar o maior bem no mundo e aí tem que fazer uma matemática lá do que é o melhor bem, certo? O cara mais proeminente dessa comunidade de effective altruism era um cara de cripto chamado Sam Bankman-Fried. Eu estou até lendo o nome dele aqui na tela para não errar, né? SBF. E ele era dono, CEO, não sei das quantas, da FTX, que era uma das maiores traders de cryptocurrencies do mundo, né? E essa FTX, ela degringolou essa semana, né? Porque ele deu uma de esquema Ponzi, tipo, estava usando o dinheiro dos clientes para comprar outras coisas em outros lugares, em outras empresas, né? Tipo o Banco Santos aqui no Brasil, Enron lá nos Estados Unidos, esse tipo de coisa. Tudo bem, o podcast do Sam Harris, essa semana de 20 minutos, era ele defendendo. Olha só, o 20 minutos ele falando que ele acha que o SBF, o Sam Bankman-Fried, ele era uma pessoa boa, não tinha nada, né, de estranho nele e tal. E eu ouvindo aquilo no carro, pensei assim, Sam, pelo amor de Deus, entendeu? Você está completamente ancorado, porque você gosta da causa de effective altruism. E aí você acha que... Aí ele fala assim, tem gente querendo fazer bem no mundo. Aí eu que sou uma cínica, né, de coração, assim, eu acho que não existe.
ação altruísta sem um quê de egoísmo, porque eu tento me livrar das minhas negações internas, né? Então, assim, você faz o bem por 2 motivos, conforme o Trivers, né? Um é kinship. Então você faz o bem para as pessoas que são relacionadas a você, né? Seus filhos, seus pais, seus primos, seus tios, e aí a outra é reciprocity. Eu e o Felipe, a gente trabalha junto, eu gosto dele e tal, então a gente tit for tat, né? Quanto mais transações a gente tem, mais lealdade a gente vai ter e mais vai ter altruísmo nessa relação. Não existe nada, para mim, fora disso. E me surpreendeu demais ver o Sam Harris achando que. Porque o SBF, Celi, ele falava assim: eu estou fazendo dinheiro no mercado financeiro para doar o máximo que eu posso para causas efetivas, tá? Mitigação do climate change, né? E tal. E não estava vendo. Sabe o que ele estava construindo lá em São Francisco? Um compound de poliamor, entendeu? Com várias mulheres e tal. Meu, a única motivação que ele tá fazendo. Pô, isso aí não é, assim, não é, para quem estuda psicologia evolucionista, é lógico, é isso que importa no final, inclusive fitness, certo? Ele pode não saber que ele está fazendo por isso, mas que era isso que ele estava fazendo assim. E me surpreendeu demais que o Sam Harris estivesse cego em relação a isso. E aí eu vou colocar um outro livro, não sei se vocês leram esse livro, mas é de um outro autor maravilhoso que também é meu colega de Twitter, o Robin Hanson, The Elephant in the Brain, no qual ele fala que o cérebro é uma máquina de construir explicações post-hoc e de construir negações. Né? A gente não se mata e a gente não entra em depressão porque o cérebro é bom de construir narrativas para a gente mesmo sobre a nossa vida, sobre o nosso papel no mundo, sobre tudo, né? É cínico, é disheartening, mas eu não tenho problemas com essa tese. E aí eu queria que vocês falassem um pouco de por que as pessoas buscam essas utopias e buscam essas coisas, né? Políticos populistas, SBF, algum líder, né, de compound e tal, e vão atrás desses caras, né? Não é diferente de um cara que está vendendo óleo de cobra na feira, não é diferente de um pastor evangélico que está falando se você me doar o dízimo, você vai ter sucesso financeiro, mas as pessoas sobem nas sofisticações de explicações que elas mesmas se dão, né? Cara, eu acho que esse é um assunto bem complexo que até transcende a nossa área, né? Mas assim, a minha opinião sobre esse lance de egoísmo e altruísmo, o que as pessoas fazem, qual é o limite das boas ações, né? Se são verdadeiramente boas ações ou só ações egoístas com verniz de boa ação. Então, o que eu acho é que algumas pessoas, ou todas as pessoas em algum momento, elas fazem algumas coisas que elas realmente consideram que elas estão fazendo um bem sem visar algum retorno, sem visar alguma causa egoísta, alguma autopromoção. Em algum momento a gente pensa que está fazendo isso. A gente só percebe que não está fazendo isso quando o bem que a gente pensa em fazer, ele supera esse nível de benefício próprio. Então, por exemplo, eu posso achar que eu sou uma pessoa muito boa, muito altruísta, muito compassiva, e, nossa, eu sou um santo, assim, sou tipo um bodhisattva, que é aquele santo da tradição budista, assim. Só que, na hora que eu me ver numa situação em que o bem que eu vou ter que fazer, ele ferir alguma... Como é que eu posso dizer? Na Você hora está que eu falando aqui tiver... assim, ó, quando o bem que você fizer te trouxer mais custos do que esse Exato, bem, pronto, você não vai fazer mais. exatamente, é uma questão de custo-benefício. Se o bem ele superar os custos, para mim, eu de alguma forma eu vou arrumar um jeito de dizer que eu não vou mais fazer. Então eu acho que esse é o limite. Não é que as pessoas sejam egoístas, assim, no sentido de que, eu vou lá maquiavelicamente fazer um negócio para me dar bem. Não. É porque meio que o nosso design psicológico ele foi moldado para funcionar dessa maneira, mesmo que a gente ache que não está funcionando dessa maneira. É isso mesmo que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que porque você faz, lógico, quem faz isso, aí eu dou para psicóloga clínica Celi. Deve ser psicopata, narcisista, Exato. maquiavélico. Isso que eu ia falar depois, exatamente.
A gente vive em negação, então eu acho que eu tô fazendo por um motivo, certo? Ninguém faz isso deliberadamente. É da mesma forma que a gente faz sexo, né? Ninguém faz sexo com objetivo. Claro, tem gente que faz. Pra Eu ter mesmo, filho, quando né? engravidar, tem filho. A gente faz sexo porque é legal, porque é gostoso e tal. O filho, a gravidez é uma consequência daquilo, entendeu? A mesma coisa do bem, né? Aí alguém pode estar pensando assim, ah, mas tem gente que morre salvando alguém, né? Gente, fora de kinship, que é parentesco ou reciprocidade, é isso. Se eu salvar alguém da minha tribo que está se afogando, ok? E eu morrer lá e aquele outro sobreviver, você pode ter certeza que isso vai trazer algum benefício para os meus parentes genéticos, entendeu? E a tribo vai sobreviver melhor. Então é reciprocity ou kinship, não tem jeito. Exatamente. A lógica é que, num sentido último da coisa, acaba compensando do ponto de vista biológico. Então, se compensar, você vai ser altruísta. Se não for, você vai arranjar um jeito de não se motivar mais a ser altruísta. Então, é assim que a nossa psicologia funciona. E isso não acontece só com pessoas normais, tipo a gente que está aqui no podcast, ou sei lá, minha mãe. Não, isso acontece com pessoas que estão em altas hierarquias e que têm muito poder na mão. O cara que tem muito poder na mão, ele pode fazer muito bem. O que é o caso de um empresário, de um político. Ele tem ferramentas para fazer um bem enorme ou um mal enorme, aí que entra. E como ele também está auto-interessado, tanto quanto a gente, e tem muitas ferramentas para fazer o que ele quer, o mal que ele pode causar é muito maior do que o mal que a gente pode causar. Então, assim, eu também não concordo muito com a visão de que, tipo, o político, ele necessariamente, ele é mais egoísta do que o cidadão normal. Não, assim, ele é tão egoísta quanto. A não ser se a gente se a gente estiver falando daqueles caras que estão na alta hierarquia, que tem níveis altos de Dark Triad e tal. Mas tirando isso, se não for esse o caso, ele tá tão auto interessado quanto a gente. Só que ele tem muito mais poder de fogo. Então o que ele faz causa consequências mais profundas, seja para o bem, seja para o mal. Mas o mecanismo psicológico por trás das ações é basicamente o mesmo. Tá, então vou fazer um contraponto agora. Vai lá. Talvez seja o meu lado romântico, apesar de eu não acreditar em questões no mito do bom selvagem, né, nem nada disso. Mas eu acho que, primeiro, que há uma variabilidade interindividual muito grande, né? Assim como na inteligência, assim como no talento, na criatividade, nos diferentes dimensões da personalidade. Nesse modelo Hexaco, por exemplo, ele adiciona um sexto fator, né, que o modelo mais famoso é o Big Five, que seria o fator H, que é de honesty e humility, né, é honestidade e humildade. Então, as pessoas variam bastante também. Há uma diferença interindividual muito significativa, assim como nos outros fatores, né, neuroticismo, uma pessoa que é muito instável emocionalmente, pode ser muito reativa, muito impulsiva, e outras pessoas tão calmas que absorvem bem um golpe e se mantêm no eixo. Enfim, eu até usei a palavra golpe, a gente vê nos lutadores com características tão distintas, né? Uma pessoa que a maneira como reagem a uma derrota, os comportamentos são tão diferentes. Então, acho que no âmbito da moralidade, no âmbito do altruísmo e do egoísmo, também é assim, né? A gente vê pessoas de todos os tipos. Então, eu acho que há pessoas que experimentam uma alegria genuína ao fazer o bem, sem necessariamente visar uma recompensa imediata. Eu acho que isso existe sim, assim como existe o outro extremo, de pessoas que só pensam em si, que pontuam muito alto na Dark Tríade, como o Felipe falou, ou nesse fator H, e que vão tender sempre a ver nas relações interpessoais o outro enquanto objeto, de que maneira essa pessoa pode me favorecer. Então, acho que tem um leque aí bem grande entre modos de se sentir, de se reagir emocionalmente, de se experimentar alegria genuína por ajudar alguém, ou de ver como uma perda de tempo ajudar alguém. Enfim, as pessoas são bastante diferentes. E eu acho que é importante também acentuar o fato de que um mesmo comportamento externo manifesto pode ter causas subjacentes diferentes. Então, um ato de dar uma esmola para alguém na rua, de querer ajudar alguém, pode ser um ato genuíno de se compadecer pela situação daquela pessoa, ou pode ser para chamar a atenção de alguém, né? Se estiver com um date do Tinder ou com uma pessoa no início de relação, querer que a pessoa tenha uma determinada imagem, né? Se autopromover.
Então, a gente não pode também confundir um comportamento manifesto de uma motivação latente. Também pode haver uma discrepância muito grande entre aquilo que você está mostrando e aquilo que você sente por dentro, né? Então, eu diria que isso também é algo que torna a psicologia ainda muito mais complexa, né? Porque muitas vezes, num determinado comportamento, como esse exemplo que eu dei, ou então da pessoa ser de esquerda, ou da pessoa ser religiosa, da pessoa até ser budista, como o Felipe falou, pode ter uma certa egotrip aí, né? Pode ter uma certa estética aí. Então, se a gente tende a achar que uma pessoa é mais justa ou mais solidária por ser de esquerda, é importante a gente saber que há uma diferenciação entre o que a pessoa diz e o que a pessoa faz, né? Entre atitude implícita, atitude explícita. E eu diria que quanto mais genuína a atitude for, mais próximas essas duas dimensões serão, né? O que se faz e o que se pensa. Então, enfim. Então, tem um negócio legal. Eu queria, desculpa te interromper, Felipe, eu só queria também adicionar a essa reflexão o fato de também defendendo, puxando a questão do amor. Assim, eu acho que o amor para a nossa espécie, nós somos mamíferos que nascemos da barriga da mãe, que somos amamentados, somos uma espécie que é sedenta por amor, né? E eu acho que a gente não teria chegado até aqui, do ponto de vista civilizatório, do ponto de vista de elaboração de culturas tão complexas, se não houvesse tanta cooperação, né, na nossa espécie. Então, os aspectos competitivos, os aspectos bélicos, a gente estuda bastante isso, inclusive na mente política, a gente traz bastante esses aspectos, né, da intolerância, do extremismo, dos conflitos intergrupais e etc. Mas também é importante lembrar que nós somos uma espécie cooperativa, nós somos uma espécie que, por exemplo, no ato de brincar, né, as crianças brincando, para brincar tem que haver uma cooperação, tem que haver uma área compartilhada, simbólica, né? Porque se uma pessoa não respeita a regra do jogo, né? Agora eu vou entregar minha idade, mas pique-bandeira, por exemplo, não sei se as crianças brincam disso hoje em dia, mas se as regras do jogo não são respeitadas, não dá para brincar com uma outra pessoa, né? Se as regras do jogo não são respeitadas, se não há confiança, por exemplo, entre mim e o Felipe para criarmos um projeto e tocarmos o barco no nosso projeto, se eu achar que ele está querendo se sobressair sobre mim, ou que eu estou trabalhando mais do que ele, etc., se eu desconfiar demais dele, como é que o nosso projeto vai crescer? Então, acredito que a confiança, a cooperação são tão características da nossa espécie, quanto também esses aspectos da belicosidade, da competitividade, da violência, da xenofobia, do medo, de potenciais rivais, etc. Também somos uma espécie que quer estar junto, que quer dividir experiências, que quer compartilhar, e chegamos até onde chegamos porque temos essa habilidade de nos conectarmos, né, uns aos outros. Então, eu ia falar uma coisa que estava mais lá para trás, mas é porque tem um livro de um mestre budista já falecido chamado Muito Além do Materialismo Espiritual. E aí ele fala sobre uma coisa que a Sally começou a tocar assim por alto na fala dela, que é como que em alguns casos o fato da pessoa fazer coisas e falar coisas que deem a entender que ela renega os valores materiais, os bens materiais, melhor dizendo, e coisas mundanas, e como que ela é altruísta, como que ela é compassiva, como isso pode virar uma própria arma de autogratificação. Então a pessoa finge que é muito compassiva, mas na verdade ela está fazendo isso porque ela quer se autogratificar, ela quer aparecer, ela quer alimentar mais ainda o ego. Então isso daí que tu falou faz um pouco de sentido, né? Tudo isso pode voltar de alguma forma como alimento para o ego. Mas tem os casos também, né, que eu comecei a falar no início da minha fala. É, tem os casos de compaixão, altruísmo e cooperação legítimos, por motivos legítimos. Eu só estava dizendo assim, num sentido biológico da coisa, a gente é moldado para fazer algo que o custo-benefício compense.
É isso que eu estava dizendo, mas isso não impede que existam pessoas muito, muito boas, assim, muito amorosas, que vão até chegar no nível de se sacrificar pelo próximo, mas isso é muito raro por definição, né? Geralmente é uma pessoa que tem um treinamento muito longo numa tradição religiosa, ou seja, ela teve que passar por um treinamento bizarramente extensivo para ser capaz de fazer uma coisa que a maioria de nós não é. Eu Acho que acho que isso os tem. extremos são mais raros, né, também, assim. São mais Mas eu raros, acho que tem exato. uma questão aí que o Felipe tocou, que é a questão da explicação última e da explicação próxima, né? Quando a gente, eu e o Felipe Isso. principalmente, a gente fala assim, olha, não existe nenhuma motivação que não seja egoísta, a gente está falando de uma explicação última, né? Como a questão do sexo. O sexo, ele foi selecionado para a reprodução, e lá atrás ele foi selecionado para aquela corrida armamentista, arms race, né? Para evitar patógenos, né, no ambiente e ter essa questão de variabilidade, certo? Senão seríamos todos clones, né? Mas, aliás, tem um ótimo livro sobre isso que chama The Red Queen, vou colocar também aqui, falar sobre o surgimento do sexo, né? Do sexo como o sexo, né? Quando a gente fala feminino e masculino, mas a questão de dois, né, sexos nas espécies, né? E aí essa explicação última. Isso não quer dizer que quando eu, por exemplo, cuido da minha filha, cuido da minha mãe, ou vou visitar o Felipe, por exemplo, eu não estou fazendo isso porque eu quero fazer e porque eu me sinto bem com isso e eu acho que é o meu dever, né, com as pessoas que eu gosto, com as pessoas que eu amo, né? Mas a razão última é outra, né? Ninguém está dizendo aqui, quando fala o amor, certo? O amor, ele é um sentimento neuroquímico e elétrico dentro do nosso corpo. É isso, não adianta a gente dourar a pílula aqui e falar que, né, nossa, lógico que vocês, a gente pode criar significados para isso, espirituais, transcendentes, né, e tal. Mas quando a gente está falando de analisar comportamento dos indivíduos da nossa espécie, de outras espécies no mundo, a gente está falando desse tipo de coisa, né? Eu sei que a maioria das pessoas não gosta desse tipo de visão e tem uma razão para isso que o Jonathan Haidt explica muito bem, que é a questão do nojo moral, né? Então, desde Maquiavel, ninguém gosta de quem escancara, né? Que o rei está nu, né? Então, assim, nossa, mas como você está colocando tudo lavando a nossa roupa suja aqui para todo mundo ver? As pessoas são como o Robin Hanson diz no The Elephant in the Brain, as pessoas são negacionistas por design, e isso é feito para que a gente busque a perpetuação dos nossos genes, né? Quem está mandando nesse negócio aqui é o genes, não sou eu nem vocês, né? Mas para voltar aqui com a questão de política, eu queria aterrizar na questão que a gente está vivendo agora e que vocês falassem um pouquinho, porque eu ouço demais que as pessoas acham, né, que está existindo muito mais tribalismo e muito mais embate entre as tribos políticas. E no meu Instagram, eu dei até um exemplo que aconteceu lá na Holanda, 1600 e qualquer coisa, que eu li num livro do Frans de Waal, que é um primatólogo que eu amo, né? E aí ele conta que teve lá um político que fez uma reforma tal que a população não gostou, e houve uma revolta, eles invadiram lá o Palácio do Planalto da época lá na Holanda, né? Cataram o cara, lincharam o cara, cortaram a língua e a carne dele, fizeram um churrasquinho lá e comeram, entendeu? Você não vem me falar que a gente está mais tribalista hoje. Eu acho que canibalismo é o ápice do tribalismo político. Então, aí, me contem vocês o que vocês acham dessa questão. Não, então, pode ser que em momentos mais distantes da história tenha tido esses picos assim de polarização que a gente chama hoje, né? Enfim, a gente chama esses extremismos de polarização. E aí tem gente que fala isso que você falou, né? Tipo, cita alguns eventos históricos que também são meio extremistas e polarizados assim. Tem aquele pico e depois volta tudo ao normal. E tem gente que fala assim: mas como que a gente pode dizer que tem polarização se a política sempre foi isso? Um falando contra o outro e discordando do outro, os dois lados querendo coisas diferentes e tal. Bom, então, a questão é que quando a gente fala de polarização hoje, não é isso que a gente quer dizer. A polarização, no caso que as pesquisas mostram que aumentou, é polarização no sentido de polarização afetiva, que é aquela polarização que tem a ver com o cotidiano, assim. Por exemplo,
um partido, ele sempre foi rival do outro ao longo da história. Sei lá, é mesmo antes da gente ter partido. Você pega 2 ou mais grupos, eles sempre tiveram ideias rivais sobre como a sociedade deve funcionar, o papel da população, etc. Então, isso daí, ok, normal. Isso sempre existiu. Mas o que não existe desde sempre, ou pelo menos o Ocidente, pelo menos, já estava há muito tempo sem ver, é a polarização do tipo que faz com que você deixe de ser amigo de alguém porque a pessoa concorda com uma pauta política diferente da sua. Isso daí tem pelo menos muito tempo que a gente não vê com a intensidade que está se apresentando agora. Por exemplo, é você deixar de ver a família porque, sei lá, o cara, em vez de votar no PT, votou no, sei lá, no PSDB. Eu tô usando esse exemplo porque eram os exemplos da época que eu era criança, né? Cara, isso nunca existiu, assim, eu não lembro disso, assim, ninguém arranjar inimizade por isso. E a gente está vendo isso não é só no Brasil por causa do Bolsonaro e PT, a gente está vendo isso em vários lugares do mundo. Nos Estados Unidos, que é onde tem a maioria das pesquisas sobre isso, a gente vê isso já há algum tempo, alguns anos, entre republicanos e democratas. E aí as pesquisas mostram que lá, né, vou falar de lá porque é onde a maioria das pesquisas acontecem, lá as pessoas falam, assim, em pesquisa de autorrelato, por exemplo, que o partido para o qual um possível genro ou nora torcem é relevante para a escolha como parceira amorosa pelos filhos. Então, quer dizer, os sogros eles estão ligados em quem o genro ou a nora vão votar. Cara, assim, essas pesquisas eram feitas há anos atrás também. E isso nunca foi um resultado. De 2016 para cá passou a ser. Isso passou a ser uma coisa que as pessoas levam em consideração, por exemplo, em sites de relacionamento. Hoje em dia, se você entra no, sei lá, no Tinder ou em outros sites que são mais famosos lá fora, as pessoas colocam em quem elas votam ou qual a ideologia delas na descrição do perfil. Isso não existia de 2016 para trás. Então a gente Mas está não vendo a existia polarização. também site de relacionamento, vamos Ah, combinar, não. né? Isso. Mas eu tô me referindo assim, no geral, isso não era uma coisa relevante para você saber com quem você vai ficar, com quem você vai se relacionar. Não era. Cara, pô, no colégio, tu acha que, sei lá, as pessoas da minha idade na época do colégio, tu acha que elas estavam pensando em quem o fulaninho vai votar para saber se vai sair com ele? Claro que não. Isso não era relevante. As pessoas nem falavam de política. Como é que isso ia ser relevante? Mas Deixa eu agora passou a perguntar, ser. deixa eu perguntar uma coisa, não responda se for Ah, salacious demais, né? Mas ah, assim, a minha visão da minha bolha, né? Porque eu convivo com muito mais gente de esquerda do que de direita, né? A minha impressão é que a esquerda nos Estados Unidos e aqui do Brasil é mais censora, ou seja, ela quer saber muito em quem você vai votar, o que, para ver se você concorda com ela, do que a direita, né? Como a direita não é a posição padrão da elite intelectual e culturalmente bem relacionada, né? Ela é associada mais à baixa renda, né? A direita acaba não ligando muito se você, né, é de esquerda ou não. Vocês concordam com isso ou não? Existe dos dois lados? começa aí, Sally. Bom, não saberia te explicar assim muito embasado em dados concretos, mas assim eu converso muito com pessoas de variadas classes sociais. Eu vou trazer mais uma evidência anedótica mesmo, né, baseada em histórias que eu ouvi mais até do que em estudos. Mas muitos casos de pessoas morando em comunidades, enfim, de classes sociais menos abastadas, passando por essas questões de conflito político-ideológico e briga em família e briga com o vizinho também. Mas como eu falei, aí eu tô trazendo essa informação a partir de uma evidência anedótica. Mas eu queria, sim, contribuir à pergunta anterior, falando que eu acho que a internet e essa revolução digital, né, vocês estavam falando de Twitter, enfim, é um fator também que influencia bastante na questão levantada por você, Lilian, da polarização. Porque é muito mais fácil você acessar grupos de pessoas que validem e confirmem aquilo que você quer que seja confirmado. Você pode achar qualquer tipo de tese, evidências, não necessariamente científicas, mas evidências, teorias conspiratórias, enfim, que corroborem uma determinada crença, e encontrar pares, pessoas que pensem como você. E é muito fácil hoje em dia você encontrar grupos de pessoas que pensem como você. E aí a falta de diversidade ideológica no convívio
pode gerar uma ilusão de consenso, uma ilusão de que aquele modus operandi, aquele modo interpretativo da realidade é o modo correto de se ver, porque a pessoa não se expõe ao contraditório, deixa de seguir uma página a partir de uma postagem que foi na qual ela se sentiu ofendida. As pessoas experimentam um certo desconforto psicológico porque com esse fenômeno da revolução digital e da internet, é possível editar a vida, entre aspas, né? Você coloca um filtro no Instagram, você edita os textos ou vídeos, etc. E aí você também edita a realidade, de certa forma, né? E se expõe só aquilo que vem a lhe agradar, né? E aí, gerando essa ilusão de consenso, eu acho que pode ser uma variável bastante significativa para acentuar a polarização, porque aí no momento que você não convive com pessoas que pensem de maneira diferente, que só leia postagens, que confirmem aquilo que você pensa, etc., no momento que você se choca com alguém que de repente fala, votei em tal pessoa, e que você detesta e está acostumado a deletar, até porque hoje em dia as relações estão funcionando bastante por esse modo virtual, você acaba experimentando um mal-estar psicológico muito grande e aí optando por se afastar, por não tentar entender aquele ponto de vista, de que maneira aquela pessoa chegou até aquela decisão, preferência política, e se isolando cada vez mais em câmaras de eco que venham a confirmar aquilo que você já pensa. Então, acho que a polarização também se acentuou ultimamente por causa dessas questões envolvendo o zeitgeist, né, o espírito da época e a tecnologia, e a influência da tecnologia nos nossos comportamentos. Então, eu queria dizer que eu também concordo com a Lilian, mas eu não sei dizer se é porque a minha bolha também é mais de esquerda, mas na minha perspectiva, quem geralmente toma a iniciativa de fazer a rivalidade é a esquerda, mas aí pode ser porque eu conheço mais gente de esquerda, né? Eu não posso afirmar que é uma característica essencial da esquerda agir dessa forma. Mas para dar um pouquinho de seriedade ao que eu estou falando, eu vou citar aqui um dado vago, porque eu não fui atrás para ver como é que foi feito, nem nada disso. Mas eu vi umas 2 notícias pelo Twitter, algum perfil de notícias divulgando, que parece que tem alguns dados a respeito dos Estados Unidos, pelo menos, de que quem começou a subir os níveis dessa polarização que eu estou falando, né, que é essa polarização afetiva, foram os democratas, ou seja, foi a esquerda. E aí meio que os republicanos devolveram, e aí os democratas eles retaliaram, e aí virou um ciclo que ninguém sabe mais quem começou. Mas tem alguns indícios que mostram que aparentemente foram os democratas que rivalizaram primeiro. Mas eu também não sei de onde tiraram isso e como chegaram a essa resposta, só estou jogando aqui. Isso aí que você falou, eu acho que também tá, com certeza deve ter estudo sobre isso, eu não peguei isso, mas tem eu sou a louca do podcast aqui, né? Fico fazendo benchmarking. Tem um podcast da BBC chamado Things Fell Apart, tá? Que é de um jornalista chamado Jon Ronson, que escreveu um livro que está traduzido para o português chamado Humilhado, Cancelado, né? Que ele conta histórias de cancelamento desde da época que a internet era mato, né? Então ele começa a puxar toda essa capivara da onde começou o problema, sabe, da autoidentificação de indivíduos trans, né? De onde começou o problema da polarização política em relação à esquerda e direita, ou racial, enfim. Né, lá nos Estados Unidos. E aí ele mostra como isso aconteceu. É um podcast muito duro de ouvir, porque ele fala com as pessoas envolvidas nesses casos de 40, 50, 60 anos atrás, hoje. E aí a pessoa falando, eu não queria, quando eu comecei isso, não era nesse ponto que estamos agora que eu queria chegar. Eu só queria ir numa festa, ou eu só queria que entendessem que aquilo que aquele cara falou me magoou. Não era para virar todo esse treco que virou, entendeu? Então, assim, é meio duro de ouvir, assim, em relação ao impacto que teve na vida de quem foi prejudicado e na vida também de quem, entre aspas, prejudicou, mas na verdade não estava, era isso que ela queria, sabe? Então é meio complicado essa história. Mas para a gente já está chegando na marca dos 60 minutos aqui, para a gente
fechar, eu queria que vocês falassem do curso de vocês, né? E saber se vocês vão me dar um cupom de desconto para os seguidores, uma cortesia para a professora aqui, como é que é? Não, então, a gente pode dar sim, vamos combinar um cupom de desconto. O curso as inscrições ainda não estão abertas, mas já tem um link onde as pessoas podem ficar numa lista de espera. E aí elas vão ser avisadas quando o curso for lançado e vai ser lançado em dezembro, né? Então tá chegando já. Na página do nosso perfil no Instagram, que é o @garagem.pc, tem o link logo na descrição ali do perfil. E aí, clicando no link, é só seguir as orientações, que você vai para a lista de espera. E vai ser avisado de tudo. Cara, acho que é só isso. A gente vai fazer uma masterclass antes, para introdução do curso, e essa masterclass vai ser grátis, claro. Já tem o dia? Então, a gente não fechou o dia, mas a gente também vai avisar para as pessoas que estiverem nessa lista de espera. Então, é só entrar ali que vai ficar sabendo de tudo. A gente também vai avisar na página. Comecinho de dezembro, por aí. É no comecinho de dezembro, porque vai ser um pouquinho antes do curso. O Mais ou menos curso assim, uma semana, 15 dias antes. 5, 7, 9 de dezembro, se eu não me engano, as datas oficiais. Então, A gente ainda só não divulgou. Agora conta aqui que o cara que vai fazer esse curso vai aprender no curso. o curso é dividido em 3 módulos, né? O primeiro módulo com o Felipe Novaes, que começa falando de personalidade, ideologia, as relações entre determinadas dimensões da personalidade com a orientação político-ideológica, enfim. Depois, o segundo módulo sou eu, que vou abordar a questão da psicologia da intolerância / tolerância e a psicologia do extremismo ideológico, né? Que a gente muitas vezes associa o extremismo ao outro. E quando a pessoa percebe que o extremismo pode estar presente em qualquer orientação política e que ela própria pode estar tendo comportamentos análogos ao do extremista que ela tanto critica no lado oposto do espectro, normalmente isso traz uma certa dor psicológica forte, né? Mas na realidade, extremistas se parecem muito porque, trazendo aí aquela questão que o Felipe estava falando, de que a psicologia política analisa os comportamentos e afetos e cognições humanas mais do que o conteúdo das ideologias, as pessoas podem ter ideologias distintas, né, ser de extrema direita ou extrema esquerda, e se parecerem muito comportamentalmente, né? Tendo um comportamento de violência, de intolerância e de não aceitação da pluralidade ideológica. Então, essa vai ser a minha parte. A terceira parte vem com a Cibele Aquino, que também é doutora de psicologia. Na verdade, eu sou a única doutoranda do grupo, né? Eles já são doutores, que vai falar sobre a psicologia da persuasão e da manipulação, e também sobre a psicologia da corrupção, né? O que leva as pessoas a se corromperem, essas variáveis, né, dimensões éticas e morais da personalidade, enfim, porque em que contextos as pessoas estão mais suscetíveis a não respeitarem leis ou regulamentos e etc. Então, essa parte da moralidade, da corrupção e da manipulação vai ser com a Cibele Aquino para terminar o curso. Então, são 3 aulas com 3 professores diferentes, mas que se complementam, eu acho. Tem uma coisa legal que a gente vai falar no curso, eu especificamente vou bater bastante nessa tecla, que é uma coisa que gerou uma polêmica no nosso perfil essa semana, que foi um post falando sobre a relação entre conservadorismo e inteligência. É um post bem polêmico, mas se lê a legenda da imagem, você vê que a gente coloca bastante sutileza ali no que isso quer dizer. Mas as pessoas não leram e foram arrumar treta nos comentários. Mas assim, tem uma coisa que a gente sempre fala no nosso curso e nos posts, e eu vou falar aqui agora porque é um tema bem batido de psicologia política, que é o seguinte: a gente está o tempo todo associando o nível de conservadorismo com características psicológicas. Inteligência, raciocínio analítico, sei lá, dogmatismo, intolerância, etc. Só que quando a gente fala de conservadorismo na psicologia política, não é conservadorismo no sentido da filosofia política. Então a gente não está se referindo, por exemplo, sei lá, as pessoas que gostam
do Burke, do Roger Scruton, não é isso, entendeu? A gente está falando de conservadorismo. Ninguém vai entender aqui o Roger Scruton, Burke, são filósofos da tradição do conservadorismo britânico. A gente não está falando de conservadorismo britânico. A gente está falando de conservadorismo que é o mesmo, assim, muito infelizmente é o mesmo nome. Mas na psicologia, conservadorismo se refere a uma medida psicológica para pessoas que elas são conservadoras no sentido de que elas são muito resistentes à mudança. Então, sei lá, são pessoas que são mais dogmáticas, que têm mais problema, são mais aversivas a estímulos novos, são mais aversivas a pessoas que vêm de lugares diferentes, então elas têm mais medo de forasteiros, assim. Então é uma medida que tem a ver com isso. E só para provar o meu ponto de que isso não tem a ver com conservadorismo britânico e nem com direita e esquerda necessariamente, aqui no Ocidente, quando a gente fala de conservadorismo, em geral, as pessoas mais conservadoras são de direita. Mas, assim, é um acidente histórico, porque no leste europeu e na China, por exemplo, as pessoas mais conservadoras são de esquerda ideologicamente. Então, assim, não tem nada, não é uma ligação necessária entre o perfil psicológico e a ideologia. Você tem que compreender a história do contexto que você está analisando para entender por que as pessoas daquela ideologia são mais conservadoras. Entendeu? Então, isso é grande parte do que eu vou destrinchar assim, na minha parte do curso. Tem muita coisa sobre isso. Olha, cada aula nossa, se eu não me engano, são 2 horas e meia ou 3 horas que a gente fechou. Então, assim, pô, é muita coisa para falar, entendeu? A gente não falou nem 0,5% aqui do que tem no curso. Não, vai ser muito interessante. Eu acho que quem está interessado nesse assunto pessoalmente, por causa da sua vida, enfim, se sentindo incomodado, ou com um interesse de pesquisar isso melhor, ou utilizar isso para seu conteúdo de uma forma, quem faz, né, divulgação científica, enfim, né? Eu acho que é um tema muito importante. Então, eu deixo aí para os comentários finais de vocês, né? Pessoal, quando eles soltarem o cupom de desconto, as datas dos cursos e tudo, continue me seguindo no LinkedIn e no Instagram, né? Que aí eu vou dar o cupom de desconto lá para os meus seguidores, né? E vou colocar o link, tudo, né? Esse episódio deve sair no final de novembro, antes do curso deles, né? Não, na verdade, semana que vem deve sair esse episódio, semana que vem, então deve sair dia 24 de novembro. E façam os comentários finais e vai ser um prazer receber vocês de novo aqui no podcast. Então, eu queria agradecer o convite. Eu queria agradecer o convite. É sempre um prazer estar aqui. A gente fala sobre assuntos muito legais que eu não vejo sendo explorados aí fora, então acho que realmente são temas bem diferenciais assim para a podosfera brasileira. E eu tô aberto aí a novos convites. E aí, só para ressaltar, de novo, para ficar sabendo sobre qualquer informação do curso, para resumir aqui, sigam no Instagram, @garagem.pc. Eu também queria agradecer muito, falar que passou rápido, que é um prazer estar aqui, também estou aberta a convites. E queria falar uma coisinha assim muito rápida, porque a psicologia política muitas vezes se confunde com militância política, né? Então, ainda é um campo de conhecimento bastante novo, né? Em estágio embrionário no Brasil, pelo menos. E no Brasil, quando a gente fala em psicologia política, as pessoas confundem muito com militância. Né, claro que todos nós aqui vamos ter as nossas preferências políticas, simpatizar com determinado político, não simpatizar com outro, etc. e tal, e militar por causas também, seja causas ambientais ou causas. Cada um tem as suas causas de predileção. Mas quando a gente está falando de psicologia política, a gente está falando de ciência psicológica, né? Não é a nossa opinião, não são achismos, não são tirei da cartola isso porque vi, não, são estudos sérios, é uma ciência séria. Por ser complexa a psicologia social, às vezes tem estudos que apontam em tendências diferentes, e por isso é importante também ler as meta-análises, as revisões e etc. É um campo de conhecimento muito vasto, mas não é militância, de levantar a bandeira, dizer estou aqui para defender o pessoal LGBT, ou para defender a legalização ou a não legalização da maconha, etc, etc. Não, a gente não está nesse campo de levantar as nossas bandeiras, de dizer o que a gente pensa, e sim de analisar, através da ciência psicológica e da psicologia social,
a psicologia política, né, que seria, digamos assim, um braço da psicologia social, poderíamos dizer, e não militar pelas nossas causas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? E também não é nos colocar numa posição de neutralidade total, não tem causa, toda causa é igualmente válida, toda causa... Não, não é isso. Também a gente não está entrando nesse âmbito do pós-modernismo, onde vale tudo, tudo é igual, verdade, não existe fato. Também não, né? É importante ressaltar que são achados, né? Achados de pesquisas sérias. Muitas vezes os achados nos mostram facetas dos seres humanos que a gente tem dificuldade de reconhecer, às vezes em nós mesmos, mas como eu falei anteriormente, né, nós todos somos potencialmente negacionistas, nós todos somos potencialmente passionais. Se uma pessoa que a gente ama for ferida, se uma pessoa que a gente ama for assassinada, não sei. Então, a gente está sujeito também a ter um comportamento radical, até extremo, dependendo da situação, dependendo das variáveis contextuais. Essas dimensões podem se manifestar, ninguém está imune a isso, mas a gente procura analisar, mantendo uma neutralidade, analisar resultados de estudos e não as nossas opiniões ou as causas com as quais a gente se identifica. Um beijão para vocês, obrigada, Lilian, pelo convite, e foi um prazer estar aqui. Imagina, eu que agradeço e vamos fazer muito mais o ano que vem, né? E fica aí o convite para todo mundo ouvir os 18 episódios dessa primeira temporada. A gente fala de assuntos incel, né? A gente fala de tendências de consumo, redes sociais, marketing, né? Que é a minha área de atuação aqui, né? E eu acho que foi uma temporada muito legal. Muito obrigada para todo mundo que acompanhou, né? A gente volta em fevereiro de 2023, a não ser que aconteça alguma coisa muito legal, aí eu faço um episódio especial entre dezembro e janeiro de 2023. Mas tudo ocorrendo normalmente, a gente vai voltar para a segunda temporada em 2023. Beleza? Muito obrigada, pessoal, e até uma próxima.